Então, quais são os tipos de glosa? Primeiro eu vou explicar para vocês por que a gente faz essa divisão de tipo de glosa. Por que é importante ter esse olhar aqui sobre essa divisão do tipo de glosa? Porque vou fazer uma conexão lá do começo, tá? E de outros cursos que a gente também já conversou. Lembrem, a glosa não deve existir. Se ela não deve existir, eu preciso atuar para corrigir alguma questão. Se eu preciso corrigir alguma questão, ela provavelmente está relacionada com alguma outra área. E como é que eu faço isso? Já começando a separar essa informação, identificar essa informação, para que eu faça essa distribuição depois de forma mais rápida. A gente vai chegar lá, tá? Mas a ideia é essa, eu começar a fazer ali algumas segregações dentro da minha informação de glosa, para conseguir envolver as pessoas certas para resolver isso de forma mais rápida. Então, vamos lá. A primeira delas é quanto à forma. O que são glosas quanto à forma? Geralmente, elas estão relacionadas ao formato da cobrança, da solicitação, do documento. Então, tudo que for relacionado a formato, você pode classificar aqui como glosa de forma. Alguns exemplos dela é a falta de informação. Então, mandei lá o faturamento, esqueci de colocar uma informação. Mandei um documento errado, que não deveria ser aquele documento, deveria ser outro. Ou aquele documento deveria ter um formato, por exemplo, o padrão TIS, que eu vi que o Emerson comentou um pouquinho com vocês. E aí não mandei no padrão TIS. Então, tudo que foi relacionado à forma, você encaixa aqui. Esse formato geralmente está relacionado à área de faturamento, sistemas ou autorização, tá? Então, geralmente esse tipo de glosa dá para se resolver lá dentro do faturamento. Ajusta o formato, corrige ali o formato e reenvia isso como recurso. O segundo modelo são as técnicas. Elas são glosas decorrentes da contestação do time médico de enfermagem. E se for uma operadora odontológica do dentista, né? Então, toda contestação crítica sobre uma solicitação ali que tem esse viés técnico, médico, de enfermagem, de dentista, classifica como técnico. Alguns exemplos. O cara indicou ali um procedimento e aí o profissional olhou que aquele diagnóstico não era coerente com o que ele estava pedindo. Isso é uma glosa técnica. A utilização dos recursos ou procedimentos. Então, o paciente foi internado para fazer uma coisa e se utilizou outras que também não têm relação com aquele diagnóstico. Crítica sobre quantidade diária, quantidade de procedimento, sobre as próprias diárias, né? Utilizou ali uma diária diferente do que o paciente estava necessitando pelas condições de saúde dele. Ou divergência sobre codificação, que quem trabalha em operadora grande sabe que esse é um volume imenso, né? Imenso. E aí se costuma usar esse termo, a troca de códigos, né? O prestador mandou um código, a operadora vai lá, entende que ele não é correto e muda para outro, troca o código. E eu brinco que essa daí é uma troca de egos, porque geralmente esses códigos têm um valor muito baixo e eles discutem, brigam, param de atender, criam problemas imensos, simplesmente porque eles foram contestados quanto a um código que foi alterado ou não. Se as duas partes tivessem à disposição de sentar e de conversar, certamente esse tipo de problema não aconteceria, né? E na pior das hipóteses ali, o problema é dinheiro. Tá? É o valor do procedimento. O cara colocou códigos ali para aumentar um pouquinho o honorário dele. Só que aí a questão não é discutida tecnicamente. Tem que ser discutida lá no credenciamento e com a área comercial para aumentar o honorário dele para que ele possa receber o que ele espera receber e não angariar código e gerar toda essa confusão. A outra caixinha aqui é a administrativa. Elas são glosas que estão relacionadas com contrato, né? São regras que estão previstas em contrato,
ou estão, por exemplo, no que vocês viram um pouco mais cedo, regras de tabela de preço, né? Então, eu negocio com o prestador uma tabela de preço e ali naquela tabela tem uma série de regras. O funcionário administrativo faz ali a aplicação daquela regra e essa também pode ser classificada como uma glosa administrativa. Então, alguns exemplos: elegibilidade de usuário. Essa é uma glosa administrativa. Atender o paciente que não deveria, o paciente está em carência, esse paciente não pertence mais ao plano, ou tentou ali atender um serviço que não está contratado. Valor maior que o valor de tabela, esse é uma das glosas que tem um dos maiores volumes, né? E as regras e prazos de cobrança, consulta de retorno, vencimento de guia, então tudo que for relacionado a essas regras que estão previstas em contrato e que são aplicadas ali pelo profissional administrativo, são classificadas como administrativa. E infelizmente, existe, e não é pouco, isso depende muito do período, as glosas infundadas ou as lineares, tá? O que são essas glosas? Elas geralmente são aplicadas com uma motivação genérica, né? Então, quando você pega ali o apontamento da glosa, você não consegue ter clareza do que aconteceu. E aí você começa a entender que pode ter sido um mecanismo da operadora de diminuir o valor do pagamento daquele mês, né? Por isso que a gente chama de infundadas. E por que a gente chama de lineares? Porque geralmente a operadora faz isso de forma de lote. Ela pega muitas guias e aplica ali a mesma glosa num número grande de situações. Para quê? Para chegar, que é uma outra característica desse tipo de glosa, num percentual. Então, é muito comum, assim, eu vi um relato uma vez de um prestador, eu não deveria rir, mas eu acabei rindo, que ele falou assim, a minha glosa foi exatamente 30% do faturamento. Né? Então, a operadora teve a cara de pau de glosar ele em exatamente 30% do faturamento. E quando ele entrava no motivo de glosa, eram todos motivos genéricos, que não tinha motivação. E era aplicado em lotes, assim. Então, pegava um lote de guias e glosava ele inteirinho para fazer isso. E aí, a gente já conversou um pouquinho, mas são gerados geralmente por questões financeiras da operadora, né? Então, ou por meta, tá? Meta. Então, vai lá para o setor de contas médicas e fala assim, ó, este mês vocês têm uma meta de glosar 15% do faturamento. Então, o analista vai chegando no mês ali, não consegue fazer a meta, ele acaba fazendo esse tipo de situação para conseguir ali bater a sua meta da área. Então, só para a gente relembrar aqui, essas caixinhas são importantes para a gente reagir rapidamente na hora do recurso de glosa.